Agora são 8h33. Vamos falar sobre a situação de segurança pública no Rio de Janeiro, que registrou o maior número de mortes em confronto com as polícias em sua história. O nosso entrevistado é o Leonardo de Carvalho, coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz, cientista social e doutor em planejamento urbano. Olá, Leonardo, bom dia. Olá, bom dia para todos que nos acompanham. Bom, Leonardo, vamos falar aqui sobre, inicialmente, esse estudo, né, que inclusive é do Instituto de Segurança Pública, que foi divulgado nesta semana. Entre janeiro e outubro deste ano, agentes de segurança mataram 1.546 pessoas. E, inclusive, desde o início do ano, né, as forças do Rio vem matando aí, a média por dia é de 5 pessoas. 5 pessoas por dia. Como é que você analisa esse número que é recorde aí na história da pesquisa? O Rio de Janeiro vem desse problema de letalidade e vitimização policial já há bastante tempo e a gente entende que é necessário, primeiro ponto, é um processo de apuração bastante criterioso e rigoroso dos fatos, tanto da mortalidade quanto da letalidade da polícia. É preciso apurar os fatos para que eles sejam esclarecidos de uma maneira totalmente técnica. Então, é preciso apurar quem mata os policiais, é preciso chegar e encontrar esses culpados, da mesma maneira que é necessário também procedimentos apuratórios para verificar os casos de letalidade policial. É preciso verificar se nesses casos, o uso da força foi legítimo ou foi excessivo, e tomar as medidas necessárias, tanto num caso como no outro. A gente entende que esse procedimento de apuração é das principais ferramentas para conseguir frear essa letalidade policial. Porque a partir do momento em que um caso ocorre e é instaurado procedimentos de investigação, de apuração, para verificar se aquela morte ela é decorrente de um uso legítimo da força ou de um uso excessivo da força, isso tem um efeito que reverbera entre os policiais. Tá? Saber que aquele fato está sendo investigado e chegou-se a um resultado. Então, isso a gente considera que tem uma capacidade muito grande de frear novos casos. Esse número que a gente observa no Rio de Janeiro, recorde, ele, na verdade, a gente entende que ele pode ser freado e que ele pode ser retrabalhado a partir desse procedimento de apuração e, é claro, revendo os procedimentos de formação dos policiais, né? A partir de uma doutrina que apresente alternativas ao uso letal da força. A gente entende que existe uma escala de uso progressivo da força, onde os policiais podem adotar de outros recursos que evite o uso da força letal. Agora, nesse aspecto justamente das coisas que reverberam na ação dos policiais, Leonardo, quando você tem um governador como Wilson Witzel, né, que tem um discurso bélico, que fala em mirar, acertar na cabecinha das pessoas e que, enfim, prega na prática a violência policial de forma discursiva, e talvez não só discursiva, qual o impacto que isso tem na ação de um policial no seu dia a dia? Sem dúvida, toda mensagem ela é interpretada por alguém que está ouvindo, né? Então, é muito temerário quando os nossos gestores máximos, no caso o governador, passam esse tipo de mensagem. Quando a mensagem deveria ser muito mais uma mensagem do uso técnico, do acionamento das técnicas que são aprendidas no procedimento de formação dos policiais, né? O policial, ele é, antes de tudo, um representante do Estado dotado de ferramentas que ele pode acionar se valendo do uso da força. Então, mas a gente entende que até ele chegar nesse último recurso do uso da força, que é o uso da força letal, ele deve conhecer uma série de técnicas justamente para evitar que a arma seja disparada. Agora, Então, a gente fica muito preocupado com esse tipo de mensagem que são passadas e a maneira como essa mensagem chega, sobretudo aqueles policiais que estão ali fazendo policiamento operacional nas ruas, né? exato. Agora, vamos falar aqui sobre o número de homicídios, né, que caiu 20,9%, né, no Rio de Janeiro. E
segundo aqui alguns analistas, essa seria uma tendência nacional. Mas o que se vê também, algumas pessoas interpretando, é que os policiais acabaram matando pessoas e aí os homicídios caíram. Não é essa associação, não é isso, Leonardo? Não, a gente não pode fazer nenhuma relação de causa e efeito entre a letalidade da polícia e a incidência de homicídio, tá? São fenômenos que têm causas bastante diferentes. Apesar de que, se a gente for observar, existe uma concentração tanto da letalidade da polícia como de homicídios. Quando a gente fala que a letalidade no estado do Rio de Janeiro bateu um recorde, a gente não pode falar que a polícia está matando em todo o estado de uma maneira igual. Existem áreas específicas onde a gente tem essa letalidade concentrada. Assim como o homicídio, ele não ocorre de maneira igual no território. Ele ocorre em determinadas áreas de maior incidência. Então, é de suma importância a gente investigar, e aí quando eu falo investigar, de fato pesquisar, utilizar os dados disponíveis, utilizar as informações disponíveis, para identificar quais são as causas tanto do homicídio quanto da letalidade policial em cada um desses territórios de maior concentração. Quando a gente fala dos números estaduais, a gente está fazendo uma grande simplificação, né? Na verdade, para apresentar um grande número. Mas o que a gente observa de fato é que existem áreas no Rio de Janeiro, por exemplo, onde a letalidade policial é zero há algum tempo. E existem áreas no Rio de Janeiro onde a letalidade policial é cotidiana. Então é necessário fazer esse ponto até para a gente conseguir direcionar políticas públicas. Entendi. No sentido de tentar diminuir tanto a letalidade como o homicídio e outros crimes. Quer dizer, na região periférica é maior e na zona nobre é menor, é isso? Resumindo A gente vai observando que tem certas áreas ali. Então, capital, Baixada Fluminense, a região da Grande Niterói, São Gonçalo, são zonas de grande concentração de crime. E aí, se a gente for abrir mesmo, a capital como um todo não ocorre de maneira igual. Então, dentro da capital, a gente tem áreas de concentração também de homicídios, de letalidade policial. Para a gente conseguir nortear, dar um norte para as políticas públicas de segurança, a gente tem que fazer essa análise, tem que considerar aonde as pessoas estão morrendo. Perfeito. Agora, em relação, Leonardo, justamente às iniciativas que podem acabar incentivando ainda mais a violência por parte de policiais e de agentes de segurança de uma forma geral, como é que você vê esse projeto de lei enviado ao Congresso pelo governo Jair Bolsonaro, que amplia o excludente de licitude para agentes justamente que agem ali, que atuam em ações de GLO, de garantia da lei e da ordem? Mais uma vez, né? Uma mensagem que está sendo passada, que está sendo transmitida, isso vai ser interpretada de uma maneira por aqueles policiais, aqueles agentes de segurança pública que estão ali no cotidiano das ações operacionais. Então, a gente precisa, de fato, ter, como já mencionei, procedimentos de apuração para analisar cada caso para verificar se o uso da força foi legítimo ou foi excessivo. Daí, tomar as providências cabíveis em cada caso. A transparência nesse procedimento de apuração é algo vital, tanto para passar para a população as informações, para gerar um sentimento de confiança da população na polícia, como, de fato, para gerar uma accountability geral nas polícias. Quando a gente tem uma mensagem em que você quer ampliar a questão de excludente de licitude, que você quer modificar esse ponto, a gente precisa analisar com bastante cuidado e entender como isso vai ser interpretado por aqueles policiais que estão ali na ponta, no cotidiano, fazendo o policiamento. É uma questão bastante delicada, sobretudo nesse momento em que a gente atravessa, né? Onde as mensagens elas são muitas vezes deturpadas e são reinterpretadas. Mas, de qualquer maneira, eu acho, nesse momento, esse projeto bastante temerário pela situação, pelo diagnóstico que a gente vai observando hoje no cenário da segurança pública brasileira, onde a gente deveria buscar alternativas ao uso letal da força e não, de alguma maneira, tentar promovê-las.
Exato. Agora, o Instituto Sou da Paz também fez uma análise, né, sobre as estatísticas criminais aqui do estado de São Paulo. Eu queria que você apontasse alguns pontos principais relativos a essa pesquisa desse terceiro trimestre de 2019, Leonardo. Tá, o Instituto Sou da Paz, ele lança trimestralmente um boletim analisando as estatísticas públicas do estado de São Paulo, e colocando ali algumas análises na sua interpretação daqueles números. Em relação a esse terceiro trimestre, especificamente, a gente observou 3 pontos que nos chamaram a atenção. Tá? Primeiro é em relação ao estupro. Chamou a atenção da gente que 75% do total de estupros ocorridos no estado de São Paulo nesse terceiro trimestre vitimou pessoas vulneráveis. Tá? Esse é um primeiro ponto que, para a gente, acende um ponto de indicação para a gente bastante, um alerta bastante preocupante, porque quando a gente chega a esse percentual de 75% ser estupro de vulneráveis, esse é um caso que demanda políticas públicas, não estritamente da área de segurança, mas demanda políticas públicas de outras áreas. Canais de comunicação via mecanismos, instrumentos de saúde, via políticas de educação, favorecendo a comunicação desses casos, porque a gente tem que entender que política pública não é uma questão exclusiva de polícia. Tá? Todas as outras áreas conseguem influenciar e colaborar para a gente ter um melhor diagnóstico no Brasil. Então, chamou a atenção da gente esse primeiro ponto de estupros, chamou a atenção da gente que continua, o estado de São Paulo vem numa tendência de queda de homicídios dolosos. Então, essa queda vai se sustentando ao longo do tempo, ela é contínua. Então, nesse terceiro trimestre, a gente observou que foi o menor número da série histórica. E também a questão da letalidade policial. Foi um ponto que chamou também, que a gente observou que, em conjunto, essa queda de homicídios com a letalidade policial estabilizada, que não vem apresentando o mesmo declínio, a gente observa que aproximadamente na capital, 35% das vítimas de mortes violentas são vítimas de letalidade policial. 35%. Então, esse é um número que a gente considera bastante alto. Da mesma maneira, eu repito, assim como a gente falou para o Rio de Janeiro, esses casos de letalidade policial, eles não ocorrem na capital de maneira igual no território. Tá? Então, se a gente for observar, fazer um trabalho mais específico com os dados, a gente vai observar que a gente tem áreas de concentração dessa letalidade e tem várias áreas também onde essa letalidade não ocorre. Daí a necessidade da gente fazer estudos regionais para identificar os fatores que poderiam frear essa letalidade. Não existe uma fórmula única que seja eficiente em todo o território, porque a gente sabe que as causas desses números que a gente observa, elas não são as mesmas no território, elas têm causas muito específicas, então é necessário também fazer estudos específicos para compreendê-las. Perfeito, Leonardo. Só acrescentando, né, estupro de vulnerável atinge aí vítimas menores de 14 anos, né, as crianças. Leonardo, Isso. muito obrigada aqui pela sua participação. Grande abraço para você. Obrigado, bom dia. Bom dia a todas dia. e a todos aí. Bom dia. Falamos com Leonardo de Carvalho, ele que é coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz.